Nossos dois assuntos de hoje. Em primeiro lugar, o IBGE divulgou as vendas do comércio varejista. De acordo com algumas visões, ficaram estagnadas. Eu vejo crescer um pouquinho, mas isso não é importante. Se nós analisarmos o que aconteceu com o consumo brasileiro nos últimos 10 anos, gente, é uma vergonha. Não é que ficou estagnado, caiu. E o outro assunto que nós vamos abordar hoje diz respeito a corajosos congressistas que querem criar uma lei para limitar os juros no rotativo do cartão de crédito. Será que eles vão conseguir isso? Eu duvido muito e explico para vocês que isso se faz de outra maneira, não através de lei. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E agora, começando o primeiro assunto, eu quero antes fazer uma introdução um tanto quanto diferente, bem fora de curva, na verdade. Por algum caso na história da sua vida, teve algum momento em que você teve um prejuízo grande, uma perda, uma frustração, e aí vem aquele ditado de palavras bonitas, mas completamente imbecil? Vão lembrar alguns deles? Primeiro, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. E tem aquele também, normalmente, quando a pessoa leva a pior do negócio. Quem tudo quer, tudo perde. Ainda mais, e é esse que eu vou tratar hoje, gente. Não se pode chorar o leite derramado. Tudo bem, eu não choro mesmo leite derramado porque eu não gosto de leite. Mas a figuração da coisa, quer dizer, perdeu o balde de leite e não pode ficar bravo com isso. Será que é assim mesmo? Será que a vida funciona dessa maneira? Ou isso não passam de palavras bonitas que nos colocam numa situação de passividade frente às adversidades da nossa própria vida? Eu vejo por esse lado, então, nesse momento estou declarando, acho que o cachorrão Starosta vai me apoiar, guerra mundial contra os ditados imbecis. Mas vamos tratar do que, gente? Do comércio varejista. Por que eu escolhi esse último de não poder chorar o leite derramado? Olha só a história do comércio varejista brasileiro, ou seja, o nosso consumo desde o início desse século. Na verdade, desde 2003. Mas vamos dar uma olhada, gente. Nós temos dois momentos históricos. Primeiro, iniciando lá em 2003, chegando até 2013, quando o consumo, por alguns fatores que eu já vou enumerar, avançou a uma média de 7,5% ao ano, e depois disso, de 2013 até os nossos momentos, esse mesmo indicador, em 10 anos, gente, não é 10 anos mesmo, mas quase 10 anos, 9 anos e meio, registrou uma queda de nada mais nada menos 1,15%. Ou seja, agora em junho de 2023, nos últimos 12 meses, o brasileiro total, o brasileiro médio, está consumindo 1,13% a menos do que podia comprar ou comprava efetivamente lá em 2013. Que fiasco isso! Como é que durante 10 anos o comércio varejista brasileiro ficou tão parado ou em tamanha decadência? A população até nem aumentou tanto assim, foi 6 milhões de habitantes, mas mesmo assim estamos consumindo menos. Toda a sociedade no mundo, a não ser aquelas que estão em guerra permanente, prosperam. O que está acontecendo? O que houve com o Brasil? Para entender os últimos 10 anos, lamentavelmente, nós temos que compreender os 10 anos anteriores, ou seja, de 2003 a 2013. No início desse século, gente, nós tínhamos um contexto bem diferente, a realidade era bem diferente da atual. Era melhor? Não, não era melhor, era só diferente. Mas o que tinha naquele momento? Primeira coisa, o plano real, ou seja, a estabilização da moeda brasileira, a hiperinflação tinha acabado há menos de 10 anos, há uns 8 anos, e as pessoas estavam começando a aprender a lidar numa economia não inflacionada. E aí houve uma coisa chamada universalização do crédito. Grupos de mais baixa renda conseguiam ter o seu cartãozinho de crédito, fazer um crediário na loja e dividir em várias parcelas as suas compras, desde que, segundo as propagandas, entrasse no salário para adquirir os objetos dos seus sonhos. Também, quase paralelamente, nós estávamos começando uma fase de políticas de rendas no Brasil, ou seja, distribuição de dinheiro para os mais pobres. Isso aí teve um início com a esposa do Fernando Henrique Cardoso, ex-esposa, falecida Ruth Cardoso, aperfeiçoado pelo ex-governador do Distrito Federal e que foi, se não me engano, ministro da Educação do governo Lula,
Cristóvão Buarque, que criou o Bolsa Escola, mas realmente o governo de Luiz Inácio da Silva estabeleceu ou consolidou o chamado Bolsa Família, que inicialmente atingiu, se não me engano, em torno de 25 milhões de beneficiários. Ou seja, eram pessoas que recebiam dinheiro por serem pobres, mas o efeito renda que isso provocou realmente ativou a roda da economia brasileira por muitos anos. Mas só que para dar dinheiro para um lado tem que tirar do outro. E isso foi às custas de aumento de carga tributária e elevação dos gastos públicos. Esse sistema funcionou por alguns anos até que chega a um ponto de esgotamento. Ponto de esgotamento por quê? Porque esse impacto da renda já foi absorvido, ele não acrescenta mais o consumo. Além do mais, a economia brasileira, lá no final de 2013 e mais notadamente no segundo semestre de 2014, mostrava seus limites, seu ponto de estrangulamento ou o esgotamento do modelo que estava predominando. E aí, carga tributária elevada, excesso de gastos públicos, confusão na Petrobras, confusão no preço, na definição dos preços energéticos, dos preços públicos, provocou uma bagunça no nosso país e tudo aquilo que se ganhou naquele momento de maneira artificial se perdeu nos anos seguintes. Vamos lembrar, 2015, 2016, 2017, recessão. E o quadro que nós temos aqui mostra exatamente isso. Um crescimento do consumo ou do comércio varejista, tanto restrito como ampliado, que agrega nesse indicador construção civil, material de construção e veículos. Então, um crescimento que foi uma média de 7,5% entre 2003 e 2013 e depois aquele processo de queda a partir de 2014, chegando ao auge dessa queda em 2017 e ensaiando uma pequena recuperação, mas muito pequena mesmo, praticamente uma estagnação, de 2017 até os nossos dias, ou seja, chegamos agora a junho de 2023. Por que isso aconteceu? Porque nesses últimos 10 anos, as vendas das lojas não recuperaram a vitalidade. Simplesmente porque a economia brasileira não recuperou sua vitalidade também. Vamos lembrar, a carga fiscal aumentou e aumentou muito. A indústria ficou estagnada. A geração de emprego foi muito pequena no agregado desse período. O que vai se fazer? De onde é que vai se tirar dinheiro para consumir? Não tem, vai ficar estagnado. E pensando um pouco mais longe, será que aquele crescimento da primeira década desse século foi uma coisa irreal? Sim, foi baseado em políticas sem perenidade, sem consistência de longo prazo. Mas crescer para o Brasil 7,5% no consumo é algo inimaginável? É uma fantasia? Não, não é uma fantasia. É só fazer o certo. E para fazer o certo, alguns segmentos da sociedade, especialmente aquelas vinculadas à receita pública, ou seja, servidores, pessoas que prestam serviços ao setor público, vão ter que abrir um pouquinho ou muito a mão dessas benesses, porque a grande saída é exatamente reduzir a carga fiscal, que é tudo que o Brasil não está fazendo. E olha só, se nós tivéssemos mantido a dinâmica do crescimento do consumo da primeira década desse século na década atual, nos últimos 10 anos, para ser mais exato, simplesmente de 2013 até agora 2023, o nosso poder de consumo seria exatamente o dobro. Sabe o que é isso? Comprar o dobro. É isso que nós perdemos nesse processo histórico de tantas barberagens, especialmente feita pelos governos brasileiros. Será que nós vamos repetir essa história? Aí não sei se tem algum ditado para isso, porque tem até aquele água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas a água mole continua batendo nos cabeças duras dos nossos gestores públicos e eles não aprendem a lição de que quanto mais se tira da sociedade, menos essa sociedade tem capacidade de reproduzir a riqueza e gerar mais riqueza ainda. E é isso que nós estamos vivendo hoje e pelo jeito vai ser agravado ainda mais por aquela malfadada reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, que espero que encontre, mas espero mesmo, encontre todas as dificuldades e acabe sendo plenamente rejeitada no Senado. O que pessoalmente eu não acredito, mas posso pelo menos torcer, não é?
E agora, gente, só para finalizar esse ponto, eu vou, dentro desse contexto de estagnação, mostrar o que aconteceu com o varejo brasileiro no mês de junho. De acordo com o próprio IBGE, as vendas restritas, ou seja, aquelas que não incluem material de construção e também veículos, cresceram 1,3% frente a junho do ano passado. Isso é um resultado bom? Olha, é positivo, mas dentro desse contexto de que nós estamos devendo para o resultado obtido lá 10 anos atrás, isso é ridículo, ainda mais porque esse resultado foi puxado, foi aviltado ainda pela distorção que nós temos no ramo de combustíveis lubrificantes, que registrou um avanço de 9,9%. Por que está crescendo tanto? Vamos lembrar, gente, em junho do ano passado, lá em 2022, o preço médio de um litro de gasolina era em torno de R$ 7,50, podia em alguns lugares chegar até R$ 8,00. Em julho ocorreu a queda por conta daquele acerto feito entre Congresso Nacional e Poder Executivo e Presidência da República de desoneração dos impostos incidentes sobre esses energéticos, incluindo aí também telefonia e energia elétrica. O que aconteceu a partir de julho? Ou seja, o dado é de junho, vamos ver o mês posterior, que é o nosso mês passado ainda. Mas o que aconteceu? A volta de vários impostos que no ano passado tinham deixado de pressionar os preços dessas mercadorias. Aí, preço subindo, evidentemente a tendência ao consumo é cair. Então esse item combustíveis que vem bombando o varejo brasileiro por essa questão de base comparativa, preço muito menor que no passado, deixou de existir. A relação vai passar a ser de equilíbrio ou até combustíveis mais caros do que no mesmo período do ano passado. Aí a relação muda e o resultado final do comércio varejista também vai mudar e vai se tornar negativo. Então essa alta de 1,3% no comércio restrito, como nós chamamos, ela não é plenamente verdadeira. E agora vamos continuar analisando isso, abordando o chamado comércio varejista ampliado, que inclui construção civil e veículos. E aí a alta foi bem mais generosa, de 8,3%, pressionando o quê? Além dessa questão de combustíveis, de crescimento de 9,9% em relação a junho do ano passado, nós tivemos o epicentro daquela promoção do governo federal de tirar por algum tempo, praticamente um mês, ou seja, só o mês de junho, de tirar a carga fiscal ou parte da carga fiscal incidente sobre veículos para desovar um pouco, aliviar as concessionárias e montadoras. Nesse ponto, a venda dos carangos aumentou em 17,9%, fazendo com que o indicador de vendas ampliadas fosse artificialmente elevado. Mas vamos ver especificamente, tirando esses dois fatores, o que aconteceu. Super e hipermercados, uma alta de 3,1% frente a junho de 2022. Produtos farmacêuticos também, crescimento de 3,8%. E os produtos de consumo duráveis, aqueles que a gente precisa do carnezinho, aqueles que realmente exigem renda extra para fazer uma aquisição. Olha só que fiasqueira, gente. Parte de tecidos, queda de 6,3%. Móveis, 5,6%. Depois, material de informática, material de escritório, 8,9%. Artigos de uso pessoal e doméstico, tropeço de quase 15%, 14,9%. E, finalmente, material de construção, recuo de 2,7%. Isso é um bom resultado para as lojas? Eu não diria. Aí eu reafirmo, gente, nós estamos vivendo um processo de descendência da atividade econômica por vários motivos que eu citei nos fora de curva anteriores. A questão é que, a partir de julho, os dois principais fatores que alavancaram o resultado do varejo em junho não vão mais existir, ou seja, veículos e combustíveis. Aí sim nós vamos começar a ver dados negativos e as pessoas que não assistem o Fora de Curva provavelmente vão começar a se assustar porque vai ter muita manchete dizendo vendas desabam, crise no comércio varejista brasileiro. A informação já está clara aí. Os indicadores vistos da maneira correta já mostram isso e é uma pena o que está acontecendo. E tal situação
A prevalecer essa reforma tributária, não estou falando para agora, estou falando lá a partir de 2026, 2027, tende a piorar. E o que nós queremos para esse país? Prosperidade ou um controle do Estado que acaba atravancando a roda da economia? Será que existe algum ditado que nos console em relação a isso? Vai ser muito, mas muito leite derramado. Talvez seja melhor chorar esse leitinho desperdiçado por antecipação, porque a tristeza, e diríamos por que não, a depressão muitas vezes nos dá um banho de realidade e nos coloca cara a cara frente à necessidade de reagir aos absurdos que nós fazemos da própria vida ou fazem com a nossa vida. Nesse caso, estão fazendo com a nossa vida e nós estamos, de uma certa forma, mesmo resmungando pelos lados, permitindo. Acho que não é a atitude correta. A população brasileira tem sim condições de reagir a esse absurdo centralizado em termos tributários no Congresso Nacional, exigindo dos seus parlamentares uma mudança de postura. Se eles não mudarem, nada de reeleger eles na próxima eleição. É isso que eu poderia falar num fórum como esse. Existem outras coisas, mas que não cairia tão bem aqui no YouTube. Agora vamos para o segundo assunto do vídeo, mas antes disso tem que lembrar, botão no like, inscreva-se no canal quem não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui no Fora de Curva aos que estão me vendo pela primeira vez, e se acharem interessante os temas discutidos, debatidos aqui nesse vídeo, fique à vontade para compartilhar eles com a sua rede de contatos. E agora vamos lá. O deputado da Bahia, Elmar Nascimento, que é o líder da União Brasil, está propondo um projeto de lei de limitar os juros do rotativo do cartão de crédito. Qual é a proposta que parece que está avançada em termos de negociação com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? É simplesmente impor um limite de juros do rotativo do cartão de crédito de 8% ao mês. Olha, qualquer um que vá pagar ou vai se sujeitar a pagar um juro de 8% ao mês, que é igual a 151,8% ao ano, ou seja, é uma encrenca da mais pesada, então quem vai se sujeitar a isso provavelmente não vai conseguir pagar, vai entrar no buraco. Eu sempre insisto, não entre no rotativo do cartão de crédito, não entre também no cheque especial, porque são juros impagáveis. Mas qual é a intenção legislativa desse parlamentar e também aqueles que apoiam ele? É impor um limite ao mercado financeiro da taxa de juros, mesmo elevadíssimo, como eu falei. Será que isso é possível? Olha, a Constituição brasileira, no seu artigo 192, na emenda constitucional número 40 de 2003, coloca que, não havendo lei especial aplicável, os juros legais remuneratórios não podem ultrapassar 2% ao mês, mais 1% de mora, de multa. Ou seja, 3% ao mês. Eles estão falando de 8%. Os 3% da Constituição não são obedecidos. Nem o limite, parece que tem outro artigo da Constituição que limitava em 12% ao ano os juros, muito menos isso é obedecido. A Selic, mesmo caindo, ainda está em 13,25%, que é mais do que os 12% constitucionais. Isso é uma palhaçada, gente. Preços, e o juro é o preço do dinheiro, vamos falar assim, não se estabelece por leis, e sim pelo mercado. Qualquer um que tentou tabelar alguma coisa, existia na época dos militares uma tal de tsunami que buscava definir preços, nunca deu certo. Congelamento, primeiro congelamento brasileiro até durou alguns meses, porque daí as pessoas aprenderam a descongelar os preços ou gerou tamanha escassez que ninguém mais obedecia esse tipo de critério. Não é assim que se torna o mercado financeiro mais razoável. Como é, em primeiro lugar, reduzindo carga fiscal sobre empréstimos bancários. O Brasil é um dos únicos, ou se não é o único país do mundo que cobra imposto sobre operações de crédito. Segundo lugar, aqui no nosso país a legislação é muito restrita ainda à competitividade bancária. Abre o Brasil para o mercado internacional do setor financeiro, a competitividade vai fazer com que esses juros caiam, porque vai ser mais gente disputando um mercado tão bom como é o financeiro do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve momentos, especialmente no início desse século,
que as pessoas estavam altamente endividadas nos cartões de crédito, como aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? Bandeiras concorrentes criaram um mercado secundário, comprando as dívidas das pessoas e criando um novo financiamento com taxas de juros cada vez mais baratas. Assim, o mercado arrumou a encrenca norte-americana, porque o mesmo não pode acontecer aqui, pela nossa burocracia, pela nossa legislação excessiva. Vamos parar de encher o saco dos mercados, parar de criar leizinha que não serve para nada. Até no Congresso Nacional, não sei se existe ainda, alguns anos atrás, os próprios parlamentares falavam: existem leis que são aprovadas que pegam e as que não pegam. As que não pegam são aquelas que não são obedecidas, mesmo aprovadas e sancionadas. Com essa aí vai acontecer exatamente a mesma coisa, ou vai haver uma brutal falta e escassez de dinheiro. Poder Executivo e Congresso Nacional podiam fazer um acordo de eliminar, sim, a carga fiscal sobre os empréstimos bancários, sobre as operações financeiras, além de criar uma legislação mais favorável à competitividade financeira aqui no Brasil. Isso vai dar conta do recado. É lógico que uma instituição financeira vai resistir ou não vai querer fazer empréstimos para aqueles devedores contumazes que, pelo histórico, realmente não vão pagar suas dívidas ou tem grande chance de não pagar suas dívidas. Isso também faz parte do mercado, isso também faz parte da prevenção de não botar dinheiro bom em lugar ruim. Em vez de ficar inventando coisas malucas para tentar controlar o incontrolável, o melhor é pegar as experiências de sucesso, que são várias, diversas, fartas e muito boas ao redor do mundo, especialmente no âmbito dos Estados Unidos e até da União Europeia. Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aí eu relembro, gostando, não esqueça do like. Também não esqueça, quem é novo aqui, de se inscrever no Fora de Curva. E para aqueles que quiserem instruir um pouco mais seus amigos, podem compartilhar esse vídeo. Fiquem à vontade. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.